A paz, irmãos, aqui é o vosso amigo Gesiel Dias e esse é o nosso segundo vídeo do quadro É Hora de Pensar com a Bíblia. O nosso primeiro vídeo teve uma repercussão muito boa, muitas pessoas compartilhando, muitas pessoas mandando pra gente os seus agradecimentos pelo esclarecimento. Haja vista que é um assunto por demais debatido e existem várias vertentes, né? Vários pensamentos a respeito do tema. É pecado ou não ouvir música secular? Você que não assistiu ainda o primeiro vídeo, assista lá e compartilhe e você vai ser muito abençoado. Para hoje eu escolhi um tema polêmico, daqueles de arrancar tatu da toca e sabiá do toco. A pergunta hoje vem de Curitiba, Paraná, e quem pergunta pede para não ser identificado. Fala assim: por alguns motivos não quero que fale o meu nome, Riz. Não quero ser identificado. Nós vamos estar respeitando aí o direito da pessoa de não querer ser identificado. Mas na verdade não é uma pergunta. Ele pede para que eu faça um comentário a respeito de um tema muito polêmico e muito questionado na igreja do século XXI. Questionado porque eu penso que este é um tempo onde a minha geração começa a pensar. A minha geração começa a querer deixar de ser uma geração idiotizada para não apenas ouvir o que os homens dizem, mas ir atrás para ver o que de fato diz a palavra de Deus. E ele fala assim: José, eu quero que você comente a respeito de usos e costumes. Ele quer saber a mulher usar brinco, usar batom, usar joia, usar colar, usar pulseira, usar calça. É pecado colocar piercing, é pecado fazer tatuagem, é pecado o homem deixar o cabelo crescer, é pecado a mulher cortar o cabelo, pecado, gente, é pecado andar de bicicleta, é pecado andar de moto, é pecado andar de... é pecado. Eu vou dizer para você que sem medo de errar, até porque eu não vou usar os meus achismos, mais uma vez eu vou usar a Bíblia. Livro de Colossenses, capítulo 2 e versículo 20. Eu vou quebrar preceitos do legalismo e eu até posso, eu tenho credibilidade para falar isso aqui. Eu quero começar dizendo que eu sou assembleiano roxo, sabe? Quem ama a Assembleia de Deus? Gesiel Dias. Meu nome Gesiel significa Assembleia de Deus. Nasci e fui criado na Assembleia de Deus. Sou hoje um dos evangelistas mais novos do Brasil, consagrado na Igreja Assembleia de Deus. Tenho uma igreja, tenho um pastor, tenho uma convenção, sou filho de pastor, sou neto de pastor, tenho uma história, tenho uma base, tenho uma cobertura ministerial. Só que eu penso, os nossos pais na fé, eles tiveram de Deus muita experiência, porém pouco conhecimento. Por algum tempo, nós vivemos com a síndrome de Paulo na primeira carta aos Coríntios, que em uma parte da segunda carta ele chega a fazer um meia-culpa, meio com quem quer dizer que na primeira carta aos Coríntios ele cuidou muito daquilo que os olhos poderiam ver. Ele cuidou da imagem da igreja, isso é importante. Ele cuidou daquilo que o mundo lá fora ia olhar e ia achar da igreja. Só que na segunda carta aos Coríntios ele percebe que este cuidado que ele estava tendo era importante, mas não era essencial. Ele começa a tratar de coisas internas. Ele começa a tratar de crises existenciais no espírito e começa a mostrar para a gente aquilo que Jesus nos mostrou em todos os evangelhos, aonde os fariseus o questionavam para que Jesus apontasse coisas do estereótipo das pessoas, e Jesus sempre olhava para dentro. E quando os fariseus, que eram os maiores legalistas do seu tempo, o maior protótipo de uso e costume eram os fariseus, Jesus olhava para eles e dizia assim: vocês são como sepulcros caiados, por fora tem flores, tem beleza, tem mármore, tem tudo, mas por dentro tem apenas ossos decomposto, tem apenas imundícia, tem apenas um oco, tem apenas maldade. E é isso que Jesus não queria. Eu vou dizer com minhas palavras. Segundo Colossenses, segundo o livro de Colossenses, capítulo 2 e versículo número 20,
Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças? Como se vós vivesseis no mundo. É porque quem traz peso, quem traz jugo, quem traz amarração, quem traz corrente é o mundo. Porque Jesus veio para trazer libertação. Tudo que você fizer na igreja por amor, bem-aventurado és tu. Pastor, eu faço porque eu gosto. Eu não uso certo tipo de roupa, certo tipo de bijuteria, disso, daquilo, porque eu não quero usar. Eu não me sinto bem em usar, mas não condeno quem usa. Amém. Eu vou te aplaudir. Eu vou louvar a Deus pela sua vida. Você está fazendo algo lindo. Agora, quando você usa porque a tua igreja exige, mas o seu coração está preso às lá dentro você está sendo hipócrita. Você está cometendo o pecado que os fariseus mais cometiam. E foi por isso que Jesus chamou eles de sepulcros caiados. Porque eles estavam preocupados com o estereótipo e por dentro estavam totalmente desgraçados. Ele está dizendo aqui, vocês vivem debaixo de tanta ordenança, sendo que a graça de Deus já alcançou vocês. Versículo 21. Tais como, não toques, não proves, não use, não manuseie. Versículo 22. As quais coisas todas parecem, pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens, as quais, na verdade, têm alguma aparência de sabedoria, de devoção voluntária, de humildade, em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. É a Bíblia que está falando, não é eu não. Como assim, Gisele, para a satisfação da carne? É quando o cara começa a pensar que ele é mais santo que todo mundo, porque ele anda de terno e gravata. É quando a irmã começa a pensar que ela é mais santa, ela é mais digna do que a outra, porque o cabelo dela é maior, porque a saia dela vai no pé. Eu queria dizer para você, seja livre. Seja livre. Eu aplaudo o pastor que tem hombridade, que tem caráter, de falar assim, gente, não use, não faça, porque essa é a norma da nossa igreja. Esse é o costume, essa é a marca da nossa igreja. Eu até fico triste com isso. Não deveria ser. A marca da nossa igreja deveria ser santidade. Deveria ser amor ao próximo. Deveria ser dar outra face. Isso deveria ser a marca da nossa igreja. Mas se o pastor ainda diz assim, gente, não façam isso porque a marca da nossa igreja é usar uma saiona e um cabelão, eu aplaudo esse pastor e digo que ele é macho. Agora, se ele quer usar a Bíblia para dizer para você não use porque é pecado, ele não está sendo homem. A não ser que ele seja um leigo, um neófito espiritual, aí eu vou ter que perdoar ele. Mas se ele conhece a Bíblia, eu vou dizer que ele está sendo covarde. Ele está com medo de pregar a verdade. Ele está com medo de perder crente. Eu sou filho de pastor, meu pai é pastor. Sabe como é que meu pai prega? Meu pai, só para deixar claro aqui, na minha igreja, todas as irmãs usam saia, todo mundo usa cabelão. A minha igreja é uma igreja conservadora. Meu pai chega na frente da igreja e eu admiro muito que ele fala assim, gente, a nossa igreja, Assembleia de Deus, há mais de 100 anos, segue esse regimento. Há mais de 100 anos, segue estes costumes. Sabe o que são isso, gente? São costumes humanos. Fomos nós que inventamos isso. Em respeito aos nossos pais na fé, nós mantemos isso. Nós cuidamos disso. Nós ainda cultivamos e não removemos, como marcos antigos, a gente deixa aqui porque não faz mal. Agora não tem nada a ver. Você não é mais santo que a outra porque você não usa e a outra usa brinca, a outra usa batom. Não, e ele fala, e tem mais. Se você quer usar, se você acha, pastor, não combina comigo esse estilo, tem várias igrejas que vai combinar com você. Você pode sair para lá, você não está cometendo pecado nenhum. Pastor, e se eu quiser ficar aqui usando? Pode também, não tem problema nenhum.
Se você não se sentir constrangido em ver todo mundo diferente, só você assim, ó, não tem problema nenhum. Isso é atitude de pastor macho. Agora o pastor que chega numa ovelha que não conhece a Bíblia e diz para ela que se ela não faz, ela vai para o inferno, porque é pecado isso ou aquilo, ele simplesmente não está sendo um homem. Só isso. Porque a Bíblia não me traz nenhum tipo de prisão. O Evangelho me traz libertação. Quem traz prisão é a religião. O Evangelho me traz libertação. Ele vem para quebrar os paradigmas da lei. Ele vem para nos ajudar a cumprir a lei debaixo da graça. Tá? Pastor, mas tem tanta coisa que as pessoas pregam. Isso são meras hipocrisias. Por quê? Porque eles resolveram seguir alguns preceitos da lei e eles simplesmente escolhem o que praticar e o que não praticar. Eles chegam naquela parte que diz assim: o homem não vista a roupa de mulher e a mulher não vista a roupa de homem. Até aí eles falam: gente, o homem não pode usar saia, a mulher não pode usar calça. Aí o versículo embaixo vem assim, mais para baixo vai descendo e vai dizer assim: se o vosso filho for rebelde, pega, leva para o meio da praça e manda todo mundo pegar uma pedra e apedrejar e matar eles. Quem que cumpre isso aí? Ninguém cumpre. Eles só cumprem aquilo que eles acham conveniente. Não, isso aqui eu vou cumprir. Não, isso aqui é desnecessário. Isso aqui eu cumpro, isso aqui eu não cumpro. No mesmo texto que tem isso, tem lá dizendo: o homem não danifique a sua barba. Não toque na barba, não toque no cabelo. E aí? E aí? Vamos fazer o quê? Quer dizer então que uma parte da lei serve? A minha Bíblia diz que se você quer se justificar pela lei da graça, você caiu. E tem mais uma coisa. Se você ama a lei, se você abandona a graça, despreza a graça e quer seguir a lei, a Bíblia fala assim: se você quebrar um princípio da lei, você quebrou toda a lei. Eu prefiro abraçar a graça. Prefiro não tentar entender o amor de Deus. Pastor, minha salvação. Gente, você não... meu filho, minha filha, você não é salvo por aquilo que você faz, ou por aquilo que você deixa de fazer. Você é salvo por aquilo que Ele fez. Você não é salvo pelo que você é, você é salvo por aquilo que Ele é. Ele é amor. Se renda. Viva uma vida de santidade com Deus. Limpa teu coração. Tá? Pastor, isso quer dizer então que eu posso chegar na minha igreja agora e dizer para o meu pastor: pastor, eu vou arrebentar aqui, eu vou ser devassa agora. Não estou falando de sensualidade, estou falando de liberdade cristã. Tá bom? E outra coisa, se na sua igreja não pode e você vai para lá para desobedecer, você está cometendo um pecado pior, da rebelião, da desobediência. A Bíblia chama de pecado de feitiçaria isso aí. É como se fosse pecado de feitiçaria. Pastor, eu faço o quê? Não dá para você? Você não faz por amor? Então sai. Procura outra igreja. Vai ser livre. Porque senão Jesus vem e você vai para o inferno. De saião e tudo. Tá bom? Compartilha esse vídeo. Manda sua pergunta para cá. É a hora de pensar com a Bíblia. Um abraço.